Fala, meu povo, vamos falar sobre contabilidade pública? Sim, e não vamos tratar de orçamento público. Já sabe, se precisarem e se quererem conteúdo de orçamento público, a gente faz um conteúdo bonitinho lá, separado desse que a gente está pensando em criar aqui. O que a gente tem que deixar bem claro é que na hora que a gente está fazendo esse processo de contabilização, tem uma ligação com o orçamento público, mas a contabilidade pública não é nada diferente do que a gente estiver fazendo, elaboração das demonstrações, a gente tiver que fazer a contabilização em órgãos públicos, ok? E aí eu preciso que vocês interajam comigo. Diana, eu não sei nada de orçamento público, então a gente precisa de orçamento público para fazer contabilidade pública, ok? Então essa aula aqui vai ser uma aula voltada para estudantes de ciências contábeis, servidores que acabaram de... é uma loucura. Pessoal que faz concurso público, se prepara para uma prova, de repente se depara com uma instituição pública, chega na instituição pública, não sabe nem o que fazer, né? E aí é uma loucura. E aí então esse conteúdo também está destinado para esse público e também para o pessoal que está se preparando para concurso. Porque em concurso a gente vai falar sobre evento, a gente vai falar sobre situação, a gente vai falar sobre débito e crédito. E aí nos concursos caem todo esse conteúdo buscando essa estrutura do plano de contas aplicada ao setor público, ok? Então, assim, vamos ser sinceros, em algumas faculdades, o conteúdo de contabilidade pública se resume a orçamento público, ok? E aí a gente agora vai falar na prática como funciona esse débito e crédito. Sim, a gente vai fazer débito e crédito aqui, ok? Só que aí a gente precisa de uma introdução para verificar como é que está a estrutura, como foi criada essa estrutura de contabilidade pública. Primeira coisa, quem é que faz contabilidade pública? Diana, a Petrobras é uma empresa, é uma estatal, né? É uma empresa pública, sociedade mista. A Petrobras, ela faz contabilidade pública? Não, a contabilidade não faz contabilidade pública. A Petrobras, ela é uma SA, ok? Então, ela está ligada à Lei 6.404, que é a lei sobre empresas de sociedade anônima. Ué, mas por que a Petrobras, sendo uma estatal, ela não usa o que a gente vai falar aqui sobre contabilidade pública? Porque a Petrobras é uma empresa independente do governo federal, ela é autossuficiente. Então já mataram a charada. Todos os órgãos, e aí eu estou falando de administração direta e indireta, que são dependentes do governo federal, são obrigados a utilizar contabilidade pública, ok? E aí, dependendo de onde que você venha trabalhar ou onde você está pesquisando essa contabilidade que você está fazendo, você vai verificar que os entes envolvidos, os entes públicos envolvidos, eles possuem vários sistemas que vão atuar nesse processo de contabilização. Mas toda a consolidação, ou seja, aonde sai o balanço geral da União, ou seja, o balanço patrimonial consolidado, o balanço orçamentário consolidado e o balanço de controle, balanço financeiro, né? Os relatórios de variação patrimonial, a DMPL, a DFC, sai todo do sistema integrado do governo federal, que é o CIAF, ok? Então, o CIAF, ele aglutina todas as informações que são feitas da contabilidade no setor público. E aí a gente está falando sobre órgãos federais, beleza? Assim também vai ter, por exemplo, o CEFEM, que é do governo municipal. Então é isso que a gente está lidando aqui. Aí vamos lá. Se eu tenho na contabilidade pública que trabalhar com o orçamento público aprovado, então eu preciso saber das regras de orçamento para esses orçamentos serem utilizados à medida que a gente for passando do processo de estágio da despesa, por exemplo. Sim, eu tenho estágio da despesa pública e tenho estágio da receita pública, mas é como eu falei para vocês.
Aqui a gente não vai falar sobre cair dentro sobre o orçamento público. Eu vou dar uma introdução básica, mas a gente precisa entender esse processo de contabilização desse orçamento, ok? Outro ponto, contabilidade pública. Antigamente, todo mundo falava que o objeto de estudo da contabilidade pública é o orçamento público, e não é, ok? Também a contabilidade pública está sofrendo, né, uma mutação em função dessa contabilidade internacional, e agora a gente está fazendo uma contabilidade internacional pública. E quando a gente chega nessa macrovisão da contabilidade, então o objeto de estudo da contabilidade pública é o patrimônio público, ok? Então é o patrimônio público que vai fazer com que nós, da área pública, né, já que a gente está fazendo esse conteúdo público, teremos que responder sobre patrimônio público. E quando eu falo patrimônio público, entendam que é tudo que está ligado à esfera pública. Seja ele o orçamento que a gente vai utilizar, seja ele um ativo imobilizado, seja ele um ativo intangível, seja ele um ativo estoque, seja ele uma obrigação, seja ele um capital social, tudo isso envolvendo o patrimônio público de um ente federal, beleza? Então vamos lá. Viana, você falou que a gente vai utilizar o CIAF como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. E lá estão toda a contabilização. E aí eu já dei uma palhinha para vocês dos tipos de relatórios que a gente vai poder retirar e publicar desse balanço. Balanço geral, o balanço consolidado, né, que é o BGU, que é o Balanço Geral da União. Nele a gente tem o balanço financeiro, o balanço patrimonial, o balanço societário. Todos esses relatórios envolvem o nosso plano de contas. Então vamos lá. Eu preciso ter um manual de contabilidade pública. Então vocês vão buscar o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Pública, é o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, ok? E essa competência está no Ministério da Economia. E é o Ministério da Economia, através da STN, criou todo esse processo desse manual de contabilização. Aí a STN chegou um belo dia e criou um grupo de contabilidade. Um grupo de contabilidade formado de 36 pessoas, ok? 36 membros. E quem são esses membros? E para que foi criado esse grupo? Para administrar junto com a STN a implantação do PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, ok? Então, desses 36 componentes da GETCOM, né, que é um grupo de contabilidade, GTCOM, tem 8 pessoas representando a União, 8 representando estados e Distrito Federal, 8 municípios, né? 8 pessoas representando os municípios, 2 pessoas em contabilidade pública e 2 pessoas voltadas para o CFC. Então, juntos, né? O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, juntos administram e atualizam anualmente esse plano de contas aplicado ao setor público. E aí vamos para a estrutura do plano de contas. Quando a gente estiver falando de ativo, todas as contas do ativo vai começar com 1. Passivo, IPL, 2, ok? Então não é muito diferente não, tá? 2.1, passivo circulante, 2.2, exigível a longo prazo, 2.3, patrimônio líquido. 3 seria a variação patrimonial diminutiva, né? Se a gente estivesse falando de uma contabilidade privada, seria as minhas despesas, que são contas de resultado, ou seja, eu chego lá, vamos devagar. 3 seria a minha conta de resultado voltada para a despesa, que na área pública é a variação patrimonial diminutiva. 4, as minhas receitas, que são variações patrimoniais aumentativa. E como a gente está falando sobre entes públicos, alguns deles não visa lucro, diferente das estatais, ok?
Então, quando você está fazendo contabilidade pública, você precisa verificar qual é o resultado apurado na área pública, sendo ela administração direta, por exemplo. Viana, dá um exemplo de administração direta. O governo federal repassa, né, créditos, recursos para o Ministério Público. O Ministério Público é administração direta. Então, o Ministério Público vai administrar todo o orçamento que foi lhe passado. Como é que eu vou fazer verificar qual é a dinâmica do Ministério Público? Se ele teve superávit ou se ele teve déficit, ok? Porque na área pública de uma estatal, aí sim a gente verifica se teve lucro ou prejuízo, beleza? Esse já é o primeiro panorama. 5 e 6 é onde que começa toda a execução do orçamento. Então eu começo fazendo a previsão e depois eu executo. Então é o 5 e 6 que serve para fazer isso. O 7 e o 8, eles são um grupo de controle de atos contábeis. Aí é essa hora que o estudante de contabilidade faz assim, ó. Por que isso? Porque a gente aprendeu lá em contabilidade básica que a contabilidade privada, né, que é a contabilidade societária, ela somente registra os fatos contábeis. E na área pública isso vai muito mais além. Na área pública a gente também precisa fazer a contabilização de atos potenciais, que são atos contábeis. Por exemplo, na área pública não é tão solto quanto na área privada em relação à contratação de prestação de serviço ou uma contratação de um material via contratos, ok? Então, na contabilidade pública, porque tudo que a gente passa tem que passar no processo, um crivo de compras, seja a licitação, seja o leilão, tem todo um controle para você adquirir determinado bem ou serviços. E aí, o que a gente na área pública faz? Tem que registrar esses atos potenciais. E é para isso que serve o grupo 7 e 8, para te dar um alerta de onde você está, do que você gastou, do que você pode fazer com o orçamento. Então, por exemplo, os contratos, eu tenho lá a abertura da execução de um contrato, depois eu tenho o estágio dele, vou atualizando e no final das contas eu vou chegar no resultado final. Não é tão fácil trabalhar com contabilidade pública porque a gente já está vendo que a gente tem vários balanços patrimoniais, balanço patrimonial, financeiro e orçamentário dentro de uma única, né, estrutura. E aí, dentro dessa ideia, você imagina como é que seria sistematicamente todo esse controle no sistema integrado do governo federal. E aí, quando você se depara entrar numa área pública, né, passou no concurso, entre na área pública ou está trabalhando, prestando um serviço terceirizado. Quando você chega nesse contexto, você vai encontrar pessoas que não sabem fazer a contabilidade pública. Por quê? Os parâmetros da contabilidade pública, eles estão muito enraizados. Então, dependendo da plataforma que você está utilizando do CIAF, como por exemplo, o CIAF operacional, que o pessoal chama ele vulgarmente de tela preta, é onde você dá entrada nas notas de lançamento. E nas notas de lançamento, o primeiro contato que você tem para fazer o seu débito e crédito é a parametrização de eventos. Então você escolhe um evento, né, que são codificados em 6 dígitos, e aí você escolhe lá um evento para você fazer a contabilização daquele débito e crédito. Muitas das vezes, esses eventos já estão praticamente resolvidos, o débito e crédito, porque você, usuário, não precisa escolher quais são as contas, porque as contas já estão fixadas dentro desse evento, beleza? Então, quando você chega na área pública, pode ser que você não consiga, na hora de uma explicação, alguém pegar e te explicar o que você está debitando e acreditando, porque a pessoa já entendeu que ela precisa escolher o evento. Então, olha só como é que são as coisas. Eu preciso saber qual é o evento que debita e acredita no sistema do governo federal, beleza?
Já na plataforma do CIAF Web, que está lá o nosso CPR, que é onde surge todo o nosso contas a pagar, na hora que eu vou fazer a contabilização, lá eu preciso, antes do evento, vamos lá, conta, evento, situação. Eu preciso de uma situação que dispara uma coletânea de eventos que vai disparar uma coletânea de débitos e créditos, ok? Mas vamos por parte aqui, só para vocês entenderem como é que funciona todo esse processo, beleza? E eu preciso interagir com vocês. Então, para quem está chegando agora no canal já sabe, se inscrevem, curtam, compartilhem e principalmente para mim, eu preciso que vocês comentem o que é, porque olha só, eu sei que todo mundo no YouTube pede para fazer todo esse processo, mas vamos lá, a gente está fazendo uma interação e a gente está fazendo um conteúdo como se fosse uma disciplina. Eu preciso que vocês comentem o que vocês precisam da dúvida que ficou, alguma coisa que eu deixei escapar, do que vocês esperam, do que vocês precisam para fazer todo o conteúdo, porque agora, como eu vou disparar vários assuntos ao mesmo tempo, eu preciso verificar a audiência do canal, né? É pela audiência que eu vou saber, não, agora olha só, eu vou ter que gerar mais uma aula de contabilidade pública, porque é esse indicador de interação que vocês estão me dando, beleza? Então vamos ficar combinado assim. Comenta que a gente precisa melhorar do que foi falado, do que a gente precisa acrescentar e vamos em frente, ok? E aí, vamos lá. Na hora que eu estou fazendo esse processo de contabilização, eu preciso saber qual é o ente que eu estou trabalhando e qual é o processo que eu estou utilizando para fazer a minha contabilização, beleza? Porque já vimos, a gente pode fazer contabilização no CIAF Web, no CIAF Operacional, a gente tem o CIOP, que quem fez contabilidade é orçamento público, todo o orçamento ele é gerado dentro do CIOP. Vendo o que é o CIOP? É o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento do Governo Federal, tá? A folha de pagamento da área pública é feita no CIAP. Olha só, todos os sistemas integrados do governo federal dentro de uma estrutura, né, de um RP. Fantástico, ok? Fantástico, fantástico, fantástico. A gente não está falando de política aqui, né? A gente está falando de algo com qualidade. A gente está falando sobre contabilidade pública, beleza? E aí, quando você está fazendo todo esse processo, vocês vão até entender o que os nossos políticos deveriam saber para poder fazer o quê? Fazer a gerência e não ingerência do nosso patrimônio público, beleza? Então, dentro desses sistemas que a gente consegue consolidar no CIAF e verificar como é que foi o desempenho daquele ano do orçamento que foi liberado para toda a estrutura pública. Então vamos começar pelo Ministério da Economia, que é o Ministério da Economia que administra o orçamento público atualmente, certo? E na estrutura do Ministério Público a gente tem toda a nossa área de orçamento, que é gerido pela Secretaria. Hoje Secretaria, né? Antes era o Ministério de Planejamento, hoje é uma Secretaria de Orçamento Federal, que é a SOF. Então hoje a gente vai falar da contabilização da SOF, ok? Como é que a SOF libera esses orçamentos para as empresas, para os órgãos públicos. E aí a gente vai fazer uma simulação de como seria a SOF liberando orçamento para a Câmara dos Deputados, ok? E aí a gente também, no finalzinho, vai verificar a contabilização da Câmara dos Deputados. Então, como é que chega esses créditos na Câmara dos Deputados e como é que eles vão começar a fazer o processo de gasto desse orçamento. E aí, esses exemplos que a gente vai estar utilizando, a gente vai estar voltado também para a despesa pública, beleza? Como é que funciona toda essa despesa pública aqui? Porque eu vou tentar fazer um gancho com vocês do orçamento público. Porque no orçamento público eu tenho lá o PPA, né, que é o Plano Plurianual, que é tudo que o governo vai gastar em 4 anos, vai fazer em 4 anos. Depois eu tenho a LDO,
que é a Lei de Diretriz Orçamentária, né, que vai definir o que são prioridades e os objetivos para serem apurados para serem aprovados a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. É essa lei de orçamento anual que a SOF pega e repassa isso para os órgãos, ok? Dito isso, aí a gente vai tentar separar o que é dinheiro de créditos na área pública. Eu acabei de dizer para vocês que a SOF libera créditos para a Câmara dos Deputados. Então coloquem isso na cabeça. A SOF não lidar com dinheiro, né? A SOF, né, que é a Secretaria de Orçamento Federal, só lidar com o orçamento. Então ela libera créditos e isso cai em concurso, ok? Então, créditos, SOF, recursos, STN. No outro vídeo a gente vai falar sobre a STN, o papel da STN para liberar dinheiro. Então, quando você estiver falando créditos que estão sendo repassados para os entes públicos através da SOF, a SOF é o nosso cartão de crédito. O cartão de crédito não mexe com dinheiro. Então, a SOF, ela dá limites de gastos. Então, ela vai liberando o orçamento para os órgãos públicos e as empresas públicas, beleza? A STN não, a STN libera recursos financeiros. Vamos deixar bem claro nesse nosso entendimento, ok? E aí agora a gente vai falar sobre como é que a SOF... vamos fazer... matar a saudade, né? Vamos fazer aquele na prática? Viana, desenha, pra gente entender como funciona. Vamos lá. De um lado a gente tem lá, né, na estrutura do governo federal, a gente tem o Ministério da Economia, e dentro do Ministério da Economia a gente tem uma Secretaria Especial da Fazenda. É a Secretaria Especial da Fazenda que a gente tem a estrutura, de um lado, a SOF, né, que é a Secretaria de Orçamento Federal, e do outro lado, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Aí a gente já separa o que a gente acabou de informar agora. De um lado, a gente tem o nosso crédito, né, que é oferecido para os órgãos públicos, e do outro lado tem os recursos financeiros que vão ser pagos, aquele orçamento é utilizado pelas estatais. E aí, como eu disse, a SOF criou um grupo, né, que é a GTCOM, que vai, aonde que eu falei para vocês, né, que são 36 membros, que eles vão administrar o PCASP, né? Tudo de acordo com o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Pública, aplicado ao setor público. Aí vamos para a nossa viagem, ao nosso, para quem já é inscrito no canal, já vê que é uma viagem quando eu boto o nosso garotinho aí, olhando para o nosso conteúdo. Então vamos para a estrutura de como seria esse plano de contas elaborado pela SOF junto com a GTCOM. De um lado a gente tem as contas de natureza devedoras, e do outro lado a gente tem as contas de natureza credora, ok? Então, todas as contas ímpares são contas de natureza devedora. Aí a gente começa com o grupo do ativo, que começa com 1. Já do outro lado, as contas credoras são todos os grupos pares. Então, 2 passivo mais PL. E depois, aí a gente tem a variação patrimonial diminutiva, que são as contas que começam com 3. A variação patrimonial aumentativa, que começa com dígito 4. 5, o orçamento que foi aprovado, certo? O 6, o orçamento que será executado. O 7 é o controle devedor, né? Ou controles devedores, que são aqueles atos potenciais que eu falei com vocês. E o 8 são os controles credores, também atos potenciais. Beleza? Então, essa é a nossa estrutura do nosso plano de contas. Agora a gente vai contabilizar esse orçamento lá na SOF. Então a gente debita pelo inicial da despesa e credita o projeto de lei da LOA, que é a fixação da despesa. Então a gente debita o 5 e credita o 6. Aonde, Viana? No Sistema Integrado de Administração Financeira, lá no CIAF. Na verdade, o CIOP vai
enviar essas informações para o CIAF. E aí, na hora que a SOF está fazendo isso, ela tem que indicar qual é a unidade gestora, ou seja, quem é que vai gerir aquele orçamento. E no nosso exemplo, o que a gente vai estar fazendo? SOF, que é a auge da SOF 110.606, vai transferir para a Câmara dos Deputados, 10.001. Então a gente indica 10.001, a gente lá na SOF. Câmara dos Deputados, então já iniciou a liberação de indicação do orçamento que foi aprovado para a Câmara. Vamos botar aqui 100 milhões. Mas não é 100 milhões não, tá, gente? Vai lá ver, 6 bilhões. E aí o que a gente faz? Agora o orçamento foi aprovado, né? A gente já sabe qual foi a LOA inicial, mas a SOF ela vai fazer essa liberação gradativa. Então ela debita a dotação inicial e aí sim, olha, acredita 6.211.0000, crédito disponível. Então a Câmara de Deputados já pode começar a gastar 15 milhões, porque é isso que a SOF acabou de liberar. Beleza? Agora vamos lá para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai utilizar esse crédito disponível, de acordo com a fase da despesa pública, que a primeira fase é o empenho. Então ela debita crédito disponível e credita crédito empenhados a liquidar. Beleza? Então, só vamos usar 1 milhão, vamos usar só 10 mil reais hoje e tal. Então isso já é indicativo de que está sendo usado o orçamento para empenhar. Feito isso, a gente tem que indicar lá no grupo 5 de emissão da execução do orçamento que esse empenho foi emitido. Então a gente vai lá na conta 52292-0101 e faz emissão de empenho. Contra empenhos a liquidar. Também a gente vai no grupo do orçamento e diz que o crédito está sendo utilizado pela Câmara, né, dos Deputados. Debito o crédito utilizado e depois crédito a liquidar. Pronto, agora eu já estou fazendo todo o processo do que foi liberado na SOF para a Câmara dos Deputados. Mas e STN, onde que entra nisso? Por isso que a gente tem que fazer os atos potenciais, porque agora a gente vai debitar disponibilidade por destinação de recursos a utilizar contra o DDR comprometida por empenho e não liquidados. É nesse momento que a SOF Vamos fazer o fechamento aqui do nosso raciocínio. A SOF liberou o orçamento para a Câmara de Deputados. E aí, olha só, a Câmara de Deputados pode gastar 100 milhões até agora, porque foi isso que foi aprovado na LOA, ou seja, tem 100 milhões para gastar no ano inteiro, no nosso exemplo. Porém, a SOF, de tempo em tempo, vai liberando esse orçamento. Não pode gastar 100 milhões não? Não. Você só pode gastar o que está em crédito disponível, né? Porque é para indicar a fase da despesa pública. É isso que a SOF vai te dar orientação. E detalhe, o governo ele tem um ano inteiro para fazer a arrecadação da Receita Pública. Então, a SOF não pode liberar os 100 milhões de uma vez só. Por isso que liberou, no nosso exemplo aqui, 15 milhões. E aí a Câmara dos Deputados, por exemplo, assim como fosse qualquer outra UG, né, unidade gestora, ela iria começar a empenhar, a administrar o que foi liberado no momento. E aí é que entra a STN, quando está vendo daquele orçamento o que já foi empenhado, lembrando que empenho é para mostrar que o orçamento foi utilizado. Quando você recebe a nota fiscal do teu fornecedor para pagar aquela despesa, aí você tem que fazer o processo de liquidação. Depois de liquidar é que vem um processo de pagamento. E para você pagar, para a Câmara dos Deputados pagar, porque a Câmara dos Deputados não gera absolutamente nenhum tipo de receita. Na verdade, ele só está utilizando, por isso que é uma dependência toda do governo federal. Ele só está utilizando os recursos do governo federal. Então é nesse momento que a Câmara dos Deputados vai fazendo um alerta daquilo que já está sendo consumido pelo orçamento, e o grupo 8, que está lá, DDR comprometida, que vai ser um alerta para verificar o que pode ser o que vai ser enviado de recurso pela STN. É muita coisa que a gente fala.
Mas o bom daqui, diferente da sala de aula, é que você pode voltar ao vídeo, começar a fazer todas as suas anotações, verificar todo o processo para a gente depois tirar as dúvidas, certo? Então eu vou terminar por aqui porque já está muito longo esse vídeo. Daqui a pouco vai virar vai virar um filme de contabilidade pública. Uma vez uma aluna virou e falou assim: Viana, você já entra rindo para dar aula de contabilidade pública. De onde você tira tanta essa felicidade? É porque eu acho fantástico, cara, todo esse processo da contabilidade pública, tudo em função de proteção do patrimônio público. Beleza? Então, um beijo, fique com Deus, se inscreva no canal e tchau!